O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. Parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 2º. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos convênios de cooperação, no que couber, as disposições desta lei relativas aos consórcios públicos. Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020. Artigo 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: Inciso 1. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Inciso 2. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo poder público, e Inciso 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Parágrafo 2º. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da federação consorciado. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Artigo 3º. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Artigo 4º. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: Inciso 1. A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. Inciso 2. A identificação dos entes da federação consorciados. Inciso 3. A indicação da área de atuação do consórcio. Inciso 4. A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Inciso 5. Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo. Inciso 6. As normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público. Inciso 7. A previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações. Inciso 8. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da federação consorciado. Inciso 9. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Inciso 11. A autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: a. As competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público. b. Os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados. c. A autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços. d. As condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. e. Os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. e. Inciso 12. O direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Parágrafo 1º. Para os fins do inciso 3 do caput deste artigo, considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde a soma dos territórios. Inciso 1. Dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com territórios nele contidos. Inciso 2. Dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e o Distrito Federal. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios, e. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 2º. O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado.
Parágrafo 3º é nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 4º. Os entes da federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhes servidores, na forma e condições da legislação de cada um. Parágrafo 5º. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. Parágrafo 1º. O contrato de consórcio público, caso assim preveja a cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Parágrafo 2º. A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. Parágrafo 3º. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Parágrafo 4º. É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. Inciso 1. De direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Inciso 2. De direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Parágrafo 2º. O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019. Artigo 7º. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Artigo 8º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Parágrafo 1º. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3º. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Parágrafo 4º. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Parágrafo 5º. Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Artigo 9º. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Artigo 10. Vetado. Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. Artigo 11. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Parágrafo 1º. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Parágrafo 2º. A retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020. Artigo 12. A extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Redação dada pela Lei nº 14.662, de 2023.
Parágrafo 2º. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. Artigo 12-A. A alteração de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados, incluído pela Lei nº 14.662, de 2023. Artigo 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Parágrafo 1º. O contrato de programa deverá: Inciso 1. Atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados, e Inciso 2. Prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. Parágrafo 2º. No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam: Inciso 1. Os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu. Inciso 2. As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos. Inciso 3. O momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade. Inciso 4. A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido. Inciso 5. A identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado. Inciso 6. O procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços. Parágrafo 3º. É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. Parágrafo 4º. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 5º. Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados. Parágrafo 6º. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020. Parágrafo 7º. Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da federação ou a consórcio público. Parágrafo 8º. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim. Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020. Artigo 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido, e não aos entes federativos nele consorciados. Incluído pela Lei nº 13.821, de 2019. Artigo 15. No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. Artigo 16. O inciso 4 do artigo 41 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Os arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. O artigo 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos. Artigo 19. O disposto nesta lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente à sua vigência. Artigo 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.